Fala aí, pessoal, tudo certinho? Todo mundo está acompanhando os noticiários, não é? Hoje é dia 21 de fevereiro. No dia 20 de fevereiro, o presidente entregou no Congresso Nacional em mãos, não é? A proposta de emenda constitucional número 6/2019, que trata da reforma da Previdência. Bem, o que é que a gente está vendo? Vários alunos, poxa, bora, comenta isso aí, comenta e tal, como é que vai ficar? Pessoal, olha só, nosso encontro aqui vai ser bastante rápido. Eu pontuei algumas possíveis alterações com relevância para a gente, mas observem, nada disso está valendo e a perspectiva do governo é de que isso vá se converter, não é? Lá para o final do ano. Então a gente tem todo o ano de 2019 que pode ocorrer um novo concurso para o INSS e nada disso que a gente vai estar discutindo aqui estará valendo. Diferentemente da medida provisória 871, que tem força de lei. Então se sair um edital agora, tudo aquilo que estudamos em relação à medida provisória 871 está vigendo, está valendo. Então todo mundo lembra, a gente botou ali, tanto eu quanto o Titã Vespa, a gente apareceu aqui, depois a gente gravou individualmente, ele gravou com a pegada dele, eu gravei com minha pegada, fizemos questões. A MP 871 tem força de lei, está valendo. Mas a PEC, que trata da reforma da Previdência, não tem força de lei, não tem força de emenda constitucional, não modificou a Constituição Federal. Então, portanto, o que eu vou fazer aqui, não é? É um panorama rápido de dizer assim, olha o que pode estar vindo por aí. E é massa pra gente, porque assim a gente entende, a gente sabe o que está valendo agora. Por exemplo, logo no primeiro ponto, vê se você não entende comigo. A gente estuda direito previdenciário, a gente sabe da regra do 4321, não é? 4321. São 4 aposentadorias, aposentadoria por idade. A gente sabe os requisitos, 65 anos homem, 60 anos mulher, com um tempo mínimo de contribuição de 15 anos. E a gente sabe da aposentadoria tempo de contribuição, 35 anos de contribuição homem, 30 anos de contribuição mulher, independentemente da idade, mas nela tem o fator previdenciário e tem a regra de pontos que pode flexibilizar a utilização do fator, ou seja, tudo isso está valendo. O que é que essa reforma, essa possível reforma da Previdência está querendo fazer? Por exemplo, juntar esses dois benefícios, ou em outras palavras, extinguir a aposentadoria por tempo de contribuição. E a gente, quem foi meu aluno, quem é meu aluno, enfim, sabe que a gente inclusive é favorável a isso. Porque a aposentadoria tempo de contribuição não faz frente a nenhum risco social. Então é engraçado quando eu vejo na televisão os repórteres falando os exemplos que eu uso em sala de aula. Aqueles miseráveis foram meus alunos. Quando disseram assim ontem, todos disseram assim, olha só, olha que absurdo a Previdência tem, não é, na lei, a aposentadoria tempo de contribuição. Imaginemos uma mulher que comece a trabalhar com 16 anos de idade. Após 30 anos de tempo de contribuição, ela terá 46 anos e poderá se aposentar. Todos os repórteres utilizaram essa exemplificação, que é uma exemplificação minha, que dou muito, e que deve ser de todos os demais professores, mas que a gente fala em sala de aula. Então, portanto, a gente vai tratar aqui de um panorama do que poderá... Eu tinha até um projeto na época da possível reforma da Previdência, eu não sei qual foi o governo, se foi Dilma ou se foi Temer, que eu botei assim, o que vem por aí, não é? Agora eu não vou fazer o que vem por aí não, até porque vai demorar um ano, não é? Somente lá em junho, julho, na Câmara dos Vereadores, para depois ir para o Senado, votar em 2 turnos, Comissão de Constituição e Justiça no Senado, 2 Comissão Especial, 2 turnos de votação. Essa zorra só vai aparecer lá no final do ano. Mas agora, para que a gente acompanhe as reportagens televisivas com um certo conforto e sempre fazendo um contraponto do que nos interessa para a prova, que é isso aqui que a gente está decidindo, do que nos interessa para a prova, é bacana a gente ter pelo menos assim estratificados em pontos de uma forma didática. Beleza? Tranquilidade? Tranquilidade brasileira. Então, portanto, não vamos fazer aqui nenhum tipo de consideração política, se concorda, se não concorda, se é boa, se é ruim, não tem nada disso. A gente vai somente tratar de pontos específicos para a prova, beleza? Para uma possível... Quer dizer, a gente vai fazer uma panorâmica, uma viagem por cima da PEC para dizer, se ela for aprovada assim, olha que mudança ela trará.
Outra coisa importante, a gente não vai tratar aqui das regras de transição. São 3 regras de transição lá para o regime geral de previdência, que é o que nos interessa, e uma regra lá para os regimes próprios de previdência. Não vamos tratar disso, até porque isso muito possivelmente pode ser alterado de certa forma, vai ter pressão das categorias envolvidas, até porque para servidor público veio rasgando, não é? Para servidor público veio de forma avassaladora. Juju, por exemplo, minha esposa, que faltavam pelo menos uns 7 anos para se aposentar, não é, com as regras atuais, vai incorporar mais 5, 6 anos, ou seja, dobra-se o tempo. Mas enfim, tudo faz parte de um jogo. A esperança, não quero fazer nenhuma análise política, mas a esperança é de que, se todos aqueles dados são verdadeiros, não é? É de que o país poderá crescer, então, portanto, poderá ter mais emprego, poderá ter combate à pobreza, poderá ter uma melhor distribuição de renda, enfim, o fato é que sem a análise política eu vou me deter aqui especificamente aos pontos, e especificamente em relação ao regime geral de previdência. Bem, fortalecendo aqui, hein, galera? Fortalecendo aqui, só um instante. Fortalecendo aqui, poxa, congelou aqui. Fortalecendo o nosso entendimento de que isso aqui é somente um panorama, ok? Por quê? Por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, deixa eu só ajeitar aqui. Nada disso está válido. E se o edital sair até final do ano, a gente imagina segundo semestre, se um edital, um possível edital, tudo isso que a gente vai estar discutindo aqui não está válido. Beleza? Tranquilidade? Sim ou não? Sim. Então, não é para ninguém ficar louco e preocupado, do tipo, meu Deus, e agora? Vamos que vamos. Vou dar só uma pausa aqui e já volto na sequência, você nem vai perceber, porque a gente começa junto os vídeos, mas tá dando um problema aqui na... Pronto, resolvido. Então vamos que vamos? Vamos nessa aqui, ó. Segura aí, vamos lá. Olha aqui. Então, panorama PEC Reforma da Previdência. Vamos lá. Digamos que ela já tivesse passado e passado da forma que está proposta. A PEC é uma proposta de emenda à Constituição. Então vamos lá, olha só. Vamos estabelecer os pontos relevantes, não é? Os pontos relevantes, com interesse para a prova. Então a gente vai tratar especificamente do regime geral de previdência social. Então vamos nessa? Olha só. Primeiro ponto relevante, simples assim. Eu não vou nem fazer um antes e um possível depois. Eu já vou dizer o que está na PEC. Até porque o antes a gente já sabe. Então, por exemplo, a aposentadoria, olha só, por idade, com a aposentadoria por tempo de contribuição, ó, elas serão fundidas na aposentadoria, olha só, voluntária. Pronto. Passando a PEC, deixa de ter especificamente aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, para termos a aposentadoria voluntária, que terão como requisito, se ligue, 62 anos de idade mulher, 65 anos de idade homem. E um tempo mínimo de contribuição, não é? De 20 anos de tempo de contribuição. Tranquilidade. É isso aí que a PEC propõe. Bem, eu sei quais eram os requisitos da aposentadoria por idade, aqueles que estão válidos hoje e que possivelmente estarão válidos na época da sua prova, e eu sei quais são os requisitos para aposentadoria tempo de contribuição. Tranquilo? Simples assim. Então, essa é a proposta de emenda à Constituição, de termos somente a aposentadoria voluntária. 62 anos homem, 62 anos mulher, 62 anos mulher, 65 anos homem, com pelo menos 20 anos de tempo de contribuição. Beleza? Então agora a gente vai tratar das exceções a essa regra, porque vai tratar de forma diferente aquilo que já é válido para a gente quando a gente estuda, os professores, os rurais, os trabalhadores com deficiência e os trabalhadores expostos a agentes nocivos, que hoje trabalham e têm as regras diferentes. Por exemplo, os professores do ensino infantil, fundamental e médio, qual é a diferença? Na aposentadoria tempo de contribuição, eles têm reduzido menos 5 anos no tempo de contribuição. Todo mundo sabe isso, sem limite de idade. Os rurais, incluindo ali os segurados especiais, eles têm direito a aposentar-se por idade com menos 5 anos na idade. Beleza?
E no caso dos segurados especiais, tem que ter comprovação da atividade rural por 15 anos. Aí a gente vai ver. Então, bora começar com professores. Então, vamos lá. Olha só. Aposentadoria dos professores. Dos professores do ensino infantil, fundamental e médio. Depois a gente vai tratar também das aposentadorias especiais, aquelas que o cara fica exposto a 15, 20, 25 anos, não é? A depender do agente nocivo que fere a sua saúde e sua integridade física. No PEC só fala saúde, já não fala integridade física. Mas vamos lá. A aposentadoria dos professores. Quais são os requisitos propostos? É assim, ó. Não tinha idade como limite, aí estabeleceu agora idade. 60 anos para o homem e 60 anos para a mulher. Já tem gente criticando. Vem cá, por que o professor vai ter essa idade diferenciada dos 62, 65? Então tudo isso pode alterar. Essa 62, 65 pode ser 61, 64 e por aí vai. Ou seja, eu estou só fazendo um panorama, tá certo? 60 anos homem, 60 anos mulher e professor, olha só, 30 anos de tempo de contribuição. Unificou a zorra toda, homem e mulher, tá tudo assim. É isso que está na proposta. Tranquilidade brasileira? Sim. Qual é o terceiro ponto relevante? Vamos que vamos? Terceiro. As aposentadorias, olha só, especiais. Aquelas dos trabalhadores que trabalham expostos. Beleza? Continua a mesma coisa, olha só. 15 anos de tempo de contribuição, 20 anos de tempo de contribuição, 25 anos de tempo de contribuição, a depender do agente nocivo. Só que estabeleceu uma idade mínima, ok? Estabeleceu uma idade mínima. E observem, eu não estou fazendo aqui a regra de transição. Eu estou fazendo, digamos, a PEC foi convertida em emenda constitucional e aqueles que vão ingressar no regime geral de previdência vão ter que ter, porque quem já está exposto a agente nocivo tem regra de transição. Então vai ter que ter, olha só, se está trabalhando a um agente nocivo, mina subterrânea, 15 anos de tempo de contribuição, tem que ter idade mínima de 55 anos de idade aqui, ó, tanto homem quanto mulher. E aqui, 58 anos de idade. E aqui, 60 anos de idade. Pessoal, são os 14 pontos relevantes. Então, vamos acelerar? Qual é o quarto ponto relevante? Se a emenda for convertida em emenda constitucional, se a proposta for. Vamos lá? Se liga, olha, as aposentadorias dos segurados, olha só, dos segurados com deficiência. Bem, aqui eu acho que tem um errinho, tá certo? Porque eu acabei que fui lendo rapidamente, mas eu acho que tem um errinho. Mas vamos lá. Aquele segurado que tem deficiência leve, vai ser exigido dele 30 anos de tempo de contribuição. Eu li um lugar que vai ser exigido 35 anos de tempo de contribuição. Não tenho muita certeza se aqui vai ser 30 ou 35 anos de tempo de contribuição, mas eu vou botar 30. Que o segurado que tem deficiência moderada vai ter, olha só, 25 anos de tempo de contribuição. E o segurado com deficiência leve vai ter, olha, exigência de 20 anos de tempo de contribuição. Na leitura que fiz, eu não encontrei idade mínima para esses caras aqui. Mas como é somente um panorama e eu quis fazer rapidamente, eu estou gravando isso no dia 21 de fevereiro, antes de ir para o trabalho, de manhã cedinho. Eu acordei ontem à noite, dei uma passada rápida, é somente um panorama, tá certo? Vamos lá no item número 5. Olha o item número 5. Todo mundo conhece a aposentadoria por invalidez, não é? A aposentadoria por invalidez. Mudou o nome, agora é aposentadoria por incapacidade permanente. Ou seja, não mudou nada, não é? Porque a aposentadoria por invalidez era justamente devido ao segurado que estivesse incapacitado permanentemente para o seu trabalho e suas atividades laborais. Beleza? Tudo bem? Bem, qual foi a mudança aqui? A mudança em relação à aposentadoria por incapacidade diz respeito à renda do benefício, ok? Então, eu não quero fazer um antes e depois, porque o depois não é exatamente certo que vai existir, mas o fato é que aqui eu vou fazer.
Como é que é a renda mensal do benefício aposentadoria por invalidez hoje? É 100% do que? Do salário de benefício, beleza? Aí, resultado, a aposentadoria por incapacidade permanente, se ligue, vai ser assim, ó, a renda mensal do benefício vai ser 60% do salário de benefício. Vai ser 60%. Muda aqui também a forma de cálculo do salário de benefício para todos os benefícios, ok? Que utilizam o salário de benefício. O salário de benefício todo mundo sabe, eu vou botar aqui rapidinho, aqui é antes, né? Eu não queria fazer um antes e depois, eu quero ser rápido nessa bagaça aqui, porque isso não quero que ninguém atrapalhe. Aproveita para fazer uma revisão daquilo aqui que estou fazendo e mais ou menos ter uma ideia do que pode acontecer no futuro, mas talvez o nosso edital saia antes disso. Mas vamos lá. O que é antes? Antes é 100% do salário de benefício e todo mundo sabe que salário de benefício é o quê? É uma média aritmética simples dos maiores o quê? Salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo. Beleza? Agora, o cálculo do salário de benefício... Quer dizer, agora não. Se a proposta for convertida em emenda, tá bom? O que está proposto é que o salário de benefício vai ser uma média, olha só, dos 100% salários de contribuição. Ou seja, vai ser uma média dos 100%. Então, o salário de benefício para todos os benefícios, ok? Que utilizam essa média, não é? Vai ser assim, mudou a forma de cálculo. Esse é um outro ponto relevante que eu ia botar logo na sequência, ok? Que seria o ponto número 6 e eu vou continuar colocando. Então, o salário de benefício ó, vai ser a média dos 100% salários de contribuição de 7 de 1994 para cá, que é igual, não é? É de 7 de 1994 para cá. Isso não mudou. Só que antes, quer dizer, hoje... descarta-se as 20% menores remunerações. A partir da emenda, se for convertido, não vai descartar nada, vai botar tudo no bolo e vai ser 100%. Então, a aposentadoria por incapacidade permanente vai ter um valor diferenciado de 60% dessa média que vai levar-se em conta tudo, mas só que se ela for decorrente, olha só, se ela for decorrente de acidente do trabalho, ou doença profissional ou doença do trabalho, a renda mensal vai ser 100% desse salário-benefício, que é a nova forma de cálculo. Ok? Tranquilidade brasileira? Sim ou não? Sim. Pessoal, olha só. Se não fosse proposta de emenda constitucional e já fosse emenda constitucional, para a gente que conhece o assunto, é sopa no mel para acertar a questão de prova. É só ajustar e um abraço. Danado é quem não está estudando. E aí tá vendo, meu Deus do céu, é antes, é depois, e agora? Tô louco, eu não vou conseguir, desisto de fazer o concurso para o INSS. Pra gente que está estudando, tá sopa no mel. Eu sei o que está valendo hoje, que é essa parte aqui. Eu sei o que está valendo hoje, e agora é só fazer um ajuste, se essa PEC passar da forma que está proposta. Beleza? Qual vai ser o sexto ponto relevante? Sexto, vamos lá? Sexto ponto relevante, diz respeito ao salário de benefício. Olha só, que vai ser o quê? A média aritmética dos 100% salários de contribuição. De 7 de 1994 para cá. E quem ingressar agora, de quando ingressar para diante. Beleza? Bem, como é que vai funcionar a renda mensal dos benefícios em geral? Olha só. A renda mensal dos benefícios, olha, das aposentadorias, né? Da aposentadoria voluntária, da aposentadoria especial, da aposentadoria por incapacidade permanente, porque agora a nossa regrinha do 4321 vai ter que ser 3321, né? Então, como é que vai funcionar a renda mensal das aposentadorias? Vai ser assim, é simples, olha, é 60%, não é? É 60% mais 2% a cada ano que supere, que exceda tempo de contribuição 20 anos. Bem, se o cara só tem 20 anos de tempo de contribuição, e está com 65 anos,
a renda mensal da aposentadoria voluntária dele vai ser 60% daquela média, da nova média que vai ser englobando tudo, e não somente os 80% maiores. É simples, não é? É assim. É o que está sendo proposto. Então, vamos lá? Então, a renda mensal vai ser 100% mais 2% a cada ano que exceda os 20% de tempo de contribuição. Ou seja, o cara tem 22 anos de tempo de contribuição. Então, vai ser 60 mais 4. Vai ser 64 vezes o quê? Vezes o salário de benefício. Só que o salário de benefício agora tem uma nova forma de cálculo. Beleza? Sim ou não? Sim. No caso específico, olha o que está proposto. No caso específico da aposentadoria especial, muda só um pouquinho. O quê? Se ligue. 60% mais 2% a cada ano que exceda 15 anos de tempo de contribuição para englobar aquela possibilidade de aposentadoria especial após 15 anos. Que exceda tempo de contribuição 15 anos, vezes o quê? Vezes o salário de benefício. Tranquilo? Tranquilidade? Sim ou não? Sim, tranquilidade. Depois você vê esse vídeo acelerando, acelera vezes 2, porque vai ver logo quais são os 14 pontos relevantes com interesse para a prova, regra geral, regime geral de previdência social. Vamos para o 7º ponto relevante? Eu nem sei quais são os pontos relevantes que botei, aí estou dando uma pescada aqui. Já entendi. A renda mensal para o aposentado segurado com deficiência e a renda mensal da aposentadoria por invalidez. Aí a gente já botou decorrente de acidente do trabalho, doença profissional ou doença do trabalho. Para essa galerinha aqui, o cálculo vai ser 100% do salário de benefício. Lembrando que o salário de benefício vai ser o quê? A média dos 100% salários de contribuição. Simples assim. Nem deveria ter colocado esse como um ponto relevante. Mas vamos lá. Renda mensal, aqui é relevante. Vamos lá, o que é que está proposto? E isso vai passar, isso aqui eu acho que passa. Pensão por morte. Pensão por morte. Qual vai ser a renda mensal? Porque isso já foi tentado desde o governo Dilma. Desde a MP 446, no dia 31 de dezembro de 2014, se não me engano, já houve essa tentativa. A renda mensal da pensão por morte, olha, hoje é o quê? É 100% da aposentadoria que o segurado já vem recebendo, ou então, se ele está na atividade, é 100% da aposentadoria por invalidez, como se fosse esse o benefício que ele estivesse requerendo. Qual é a proposta? É de que não seja mais 100%, seja o quê? 50%. 50% do que, Ítalo? Da aposentadoria que ele vinha recebendo, ou então, se ele estava em atividade e não vinha recebendo aposentadoria, da aposentadoria por incapacidade permanente, que ele teria direito se fosse esse o benefício que estivesse sendo requerido, mais 10% a cada dependente. Ora, começa com 60, né? Porque senão, a cada dependente. Porque se não há dependente, não há que se falar em pensão por morte. Então, portanto, dependente. Então, vamos lá. O cara morre, deixa a mulher, 2 filhos. 2 filhos. Beleza. Deixou mulher, beleza? Dependentes da primeira classe, nada disso muda, nada disso muda. Então, a renda mensal do benefício nessa situação vai ser 50% mais quanto? 10, 20, 30, 30% do que da aposentadoria que ele vinha recebendo ou da aposentadoria por incapacidade permanente, se fosse esse o benefício que ele estivesse requerendo. Beleza? Tranquilidade? Agora se ligue. Vou botar como nono ponto relevante. Se a pensão por morte for decorrente, olha só, decorrente de acidente do trabalho,
se a pensão por morte for decorrente de acidente do trabalho ou de doença profissional ou doença do trabalho, o que é que rola? O que é que você acha? Bem, vai ser aquele mesmo caso da incapacidade permanente, quando decorrente de acidente de trabalho, doença profissional ou doença do trabalho, a renda mensal da pensão por morte vai ser o quê? 100%. Ítalo, pelo amor de Deus, 100% do quê? Velho, o que está proposto aqui não muda não. Vai ser 100% da aposentadoria que ele vinha recebendo ou da aposentadoria por incapacidade permanente, se fosse esse o benefício que ele estivesse requerendo, porque ele não estava recebendo aposentadoria. Beleza? Então vamos lá. 10º ponto relevante, diz respeito à acumulação de benefícios. Como é que funciona hoje? Bem, marido e mulher. Vamos pensar os dois no regime geral de previdência, marido e mulher. Aí esse aqui se aposenta, aí ela também se aposenta, aí ela morre. Bem, ele recebe a aposentadoria e, como dependente da primeira classe que tem dependência econômica presumida, não precisa comprovar a dependência econômica, vai receber a pensão por morte deixada pela esposa que morreu, que faleceu. Então é possível, é permitido a acumulação da aposentadoria com pensão. Agora tem limitação. Acumulação de benefícios. Então vou pegar essa situação, ok? Então, o cara está aposentado e a mulher falece, então ele vai receber pensão por morte, beleza? Só que tem uma situação aqui. Vai ser dado a ele a opção pelo maior valor. Aí vamos imaginar que o maior valor fosse a aposentadoria, então ele vai optar, olha só, ele vai optar pelo maior valor, ele vai fazer a opção pelo maior valor. Então, e a pensão por morte que a mulher deixou para ele? Então agora vai ter um escalonamento. Vai ser assim, ó, se ela deixou a pensão por morte, vai ser assim, no valor, então agora vai ter só um instante, deixa eu fazer de uma forma didática, rapidinho. Vamos aqui, rapidinho. Então, aqui vai ocorrer um escalonamento. Como assim, Ítalo? É assim, se ela deixou uma pensão por morte no valor de um salário mínimo, ele vai receber a aposentadoria dele mais 80% do salário mínimo, porque ela deixou o benefício no valor de um salário mínimo. Mas se ela deixou o benefício no valor entre 1 e 2 salários mínimos, e aí ele só vai poder acumular 60% do valor. E se ela deixou entre 2 e 3 salários mínimos, ele só vai poder acumular 40% do valor. Depois eu saio da frente, tá bom? Deixa eu sair da frente logo, não é? Deixa eu sair da frente logo, rapidinho. E se ela deixou entre 3 e 4 salários mínimos, ele vai poder acumular a aposentadoria dele com 20%. E se ela deixou mais do que 4 salários mínimos de pensão, um abraço, se arrombou. Só vai poder receber a aposentadoria. Não vai poder receber conjuntamente a aposentadoria com parcela da pensão por morte, eventualmente deixada pela sua companheira e vice-versa. Beleza? Agora tem um outro detalhe aqui. Tem um outro detalhe, que é, somando-se essa aposentadoria com esse escalonamento possível aqui, é limitado esse valor, a soma dessa zorra aqui, ó. Essa soma, deixa eu fazer em outra cor, essa soma da opção pelo maior valor com o escalonamento, essa soma é limitada a 4 salários mínimos. É limitada a 4 salários mínimos. Então, por exemplo, o cara é aposentado e é aposentado com o correspondente a 5 salários mínimos. Não faz escalonamento nenhum. Beleza? Não vai fazer escalonamento nenhum. Porque, na verdade, a própria aposentadoria dele é superior a 4 salários mínimos ou a 4 salários mínimos, então não tem que fazer escalonamento nenhum. Mas a aposentadoria dele é de 1 salário mínimo. A pensão por morte seria deixada pela sua viúva
de um salário mínimo. Ah, então ele vai receber um salário mínimo aqui e 80% do salário mínimo deixado pela viúva. Observe que esse escalonamento aqui, ela tenta abarcar, eu dei uma olhada na estatística, é coisa de 80%, aproximadamente de 80% do valor das pensões pagas pelo regime geral de previdência. Ok? Então, mas o que a gente está interessado é para a prova. Então, antes era permitido acumular aposentadoria com pensão. Digamos, aposentadoria 5 mil. E a pensão ia ser deixada por 5 mil. E acumular essas duas. Agora não mais. Agora opta pelo benefício de maior valor. E o benefício, que é o de menor valor, observa-se ao escalonamento. Somado os dois valores, é limitado a 4 salários mínimos. Beleza? Olha que mudança relevante e que já altera a medida provisória 871, ok? Já altera. Então vamos lá. Deixa eu ver qual é o número. Só um instante. 11. Olha que mudança relevante. Se ligue. Vocês lembram, a gente já discutiu e você já é conhecedor. Medida provisória 871. Endureceu um pouco o auxílio reclusão, não é? Quer dizer, endureceu muito. Criou a carência de 24 contribuições, antes ele tinha carência de 0, não é? E mudou o cálculo para enquadramento de baixa renda. Quem lembra? Da prisão, recua-se 12 meses e faz-se uma média dos salários de contribuição. Se tem 12, faz-se a média de 12. E aí compara o valor dessa média, compara com o valor de baixa renda. Se estiver incluído em valor de baixa renda, vai ser concedido o auxílio reclusão aos dependentes. Com a proposta de emenda, acaba isso. Então, imagine, a proposta da emenda, se for convertida em emenda, já muda a medida provisória 871 se for convertida em lei, ok? Então, olha só, a renda mensal, o segurado, auxílio reclusão. Olha só, auxílio reclusão. A renda que dará direito aos dependentes do segurado instituidor, ou seja, o segurado instituidor do auxílio reclusão, não tem negócio de baixa renda. A renda será considerada aquele que ganha salário mínimo. Se o cara não ganha salário mínimo, mas está enquadrado como baixa renda. Não, mas agora a renda é um salário mínimo. Só terá direito ao auxílio reclusão os dependentes dos segurados que tenham renda de um salário mínimo mensal. Ok? Aí, resultado. E qual vai ser a renda do benefício auxílio reclusão? Muda também. Agora é definido. Antes não tinha um valor definido, porque entrava na mesma regra do cálculo, né? Daquela média aritmética dos 80% maiores salários de contribuição, a zorra toda, vezes 100%. Não, agora não tem nada disso. Agora, quer dizer, agora não. Se for convertida em emenda constitucional, a renda mensal do benefício auxílio reclusão vai ser o valor do salário mínimo. Bem, se for convertida em lei, facilita para a gente ir para a prova, não é? Facilita para a prova. Não tem negócio de média, não tem negócio de baixa renda, não tem negócio de se fazer cálculo de renda mensal do auxílio reclusão. Meu irmão, só vai ter direito os dependentes do segurado com renda de um salário mínimo e o valor do benefício, auxílio reclusão, que vai ser dividido entre os dependentes, vai ser valor salário mínimo. Diferentemente da pensão por morte, que é 50% mais 10% a cada dependente habilitado. Beleza? Então vamos lá para 12. Para 12, olha, 12 aqui, vamos lá? Agora vai ter uma cota única de salário família. Hoje são duas possibilidades, não é? Então é assim, ó, vai ser cota única por filho, não é? Cota única de salário família por filho. O valor proposto vai ser de R$ 46,54. E o segurado instituidor vai ter que ser de baixa renda? Muda também. O segurado instituidor é aquele... é o de baixa renda. Não. Se passar a emenda, é aquele com renda de um salário mínimo. Beleza? Tranquilidade brasileira, sim ou não? Sim, quero terminar. Vamos lá. Terceiro ponto relevante, muitíssimo relevante. Muda pra caramba quem estudou. Vou fazer um antes e depois aqui, pode ser? Alíquotas. Vou fazer um antes e depois. Quem estudou pelo Se Joga no INSS viu essa aula com o Titã Vespa. E eu tenho certeza que ele fez assim. Olha, pessoal, o empregado, o avulso e o doméstico contribuem com as alíquotas 8, 9,
ou 11 pontos percentuais de forma não cumulativa. Ou seja, eu ganho R$5.000, eu enquadro aqui na faixa de 11%. Então, portanto, eu vou contribuir com 11% sobre R$5.000 de forma não cumulativa. O antes era de forma não cumulativa. O antes e o agora, não é? E o depois, no futuro, e se a PEC for aprovada. Então, o que é que a PEC 6 de 2019 propõe? Que para esses mesmos segurados, olha só, agora as alíquotas diminuíram, vão de 7% a 14%. E agora é de forma cumulativa. Em outras palavras, é de forma progressiva. Simples assim, é uma forma mais justa, inclusive. É uma forma mais justa. Primeiro, a primeira faixa houve um decréscimo, observando a equidade na forma de participação no custeio, não é? E depois vai sendo aplicado as alíquotas de forma crescente nas faixas da remuneração e não na remuneração integral, ok? Então, portanto, quando diz que vai ter 14% de contribuição, não é? A rigor, a alíquota efetiva não chega a esse valor. Em outra oportunidade, se a gente quiser, se vocês, alunos do Se Joga, pedirem, a gente pode dar uma melhorada e aí discutir um pouco mais. Eu não quero fazer isso, porque eu não quero atrapalhar o entendimento de ninguém. O que é que está valendo para a prova é essa parte aqui. É o que vocês aprenderam com o Titã Vespa, ok? E comigo também. É isso que está válido. É somente aqui um panorama, beleza? Bem, mudança relevante, 14 e último, acho que vão ser, 15, vai, 15. Deixa eu fazer aqui, 15, vou fazer 15 aqui, o fator previdenciário, olha só. O fator previdenciário, ele deixa de existir. O fator previdenciário, lembra do fator previdenciário? Aqueles que tem aqui, tempo de contribuição vezes 0,31 dividido por expectativa de sobrevida vezes, olha só, 1 mais idade mais, tempo de contribuição vezes 0,31 dividido por 100, essa zorra aqui deixa de existir. Ele só vai continuar existindo numa regra de transição específica. Ele só continuará existindo na regra 3 de transição, Posso gravar transição. Posso gravar um outro vídeo, se os alunos do Se Joga quiserem. Eu sou contrário. Não, mas por favor, fale. Tá bom, eu vou falar, mas não pode atrapalhar, porque o fator previdenciário hoje existe. A regra dos pontos 86, 96 existe para flexibilizar a sua utilização, mas em a emenda constitucional sendo convertida, a proposta sendo convertida, o fator ele deixa de existir e somente vai continuar existindo numa regra de transição específica. Beleza? E que aí essa regra é uma regra que finita no tempo. Em 2 anos depois da aprovação da emenda, ela deixa de existir. Então o fator previdenciário tem seus dias contados. Vamos lá no último ponto relevante. Aí eu pulei de 13 para 15, não é? Deixa eu botar correto. O último ponto relevante, pessoal, diz respeito, olha só, a benefício de prestação continuada. Aquele lá da assistência social. Então, não muda nada para os deficientes, pessoas com deficiência, não é? Os deficientes. Não muda nada para as pessoas com deficiência. Ou seja, elas vão ganhar um salário mínimo se comprovarem situação de miserabilidade, não ser mantido por si próprio e nem pelos seus familiares, não é? Então, não muda nada. Aí o que está sendo proposto aqui? Está sendo proposto uma antecipação na idade. Como assim, Ítalo? É tanta crítica em relação a isso. Beleza, tranquilo. Eu acho que essa é uma parte até que o governo é uma gordura para o governo cortar.
A idade da mulher é 62, talvez tenha uma gordura para o governo botar 61 e assim ficar bem na fita, não é? Mas enfim, o que está proposto na emenda, por isso que não é tão relevante, a gente está discutindo isso aqui agora. Eu estou fazendo um vídeo em meia hora não mata ninguém. Se você acelerar vezes 2 vai ser 15 minutos, então não pode atrapalhar. Mas o que é que está proposto? Para pessoas com deficiência, não muda nada. E está proposto uma antecipação, porque hoje todo mundo sabe, o benefício de prestação continuada é devido aos idosos com 65 anos de idade, tanto homem quanto mulher, que consigam comprovar a situação de miserabilidade. Aí antecipou, falou, não, a partir dos 60 anos, tanto homem quanto mulher, se comprovarem situação de miserabilidade, aí eles têm um dado estatístico, que essa galera aqui é uma galera que recebe Bolsa Família de R$ 136 reais em média. Essa galera passaria a receber, olha só, R$ 400 reais. Ou seja, uma antecipação e um aumento de transferência de renda. Muito criticado, porque a galera, enfim, né, o viés ideológico não permite de tentar dar uma estudada, enfim, mas o fato é que não, é coxinha. Mas aqui é uma antecipação e pelos dados estatísticos haveria um acréscimo a essa galera de 60 anos em condição de miserabilidade que recebe Bolsa Família no valor de R$ 130 reais. Mas o fato é que agora, em compensação a essa redução, houve um aumento na idade para 70 anos. Tanto homem, mulher, que comprovem situação de miserabilidade e vão receber salário mínimo. Eu particularmente acho que aqui é uma jogada do governo, não é? De dizer assim, a gente propôs 70, mas a gente vai baixar para 67. Tem uma outra causa por trás disso aqui, que eu acho uma causa relevante, não é? A gente que estuda direito previdenciário, vamos lá? A gente que estuda direito previdenciário, não vou fazer isso não, que eu não quero sustentar se concorda ou se não concorda, não precisa. Mas o fato é que no benefício de prestação continuada, o governo ele tenta combater a proposta, ela tenta combater o quê? De que não haja um desestímulo pela contribuição de quem ganha um salário mínimo ou quem ganha próximo a um salário mínimo. Por quê? Porque o cara que ganha um salário mínimo e que contribui com 8% hoje, o outro que também ganha um salário mínimo ou até mesmo não ganha porque não declara as suas rendas, enfim, o fato é o seguinte, aquele que ganha também um salário mínimo e é um trabalhador autônomo, que seja, ele não contribui. Por quê? Porque esse cara aqui, ele vai ter direito a aposentar-se no valor de um salário mínimo e que ele contribuiu a vida dele, e esse outro aqui que nada contribuiu vai na assistência social e vai lá com a mesma idade, 65 anos, e também recebe um salário mínimo. Então, no entendimento há um desestímulo pela contribuição. Então, aumentando um pouco a idade, antecipando um pouco o recolhimento, isso haveria uma certa forma educacional, talvez, enfim. Mas é como eu disse, eu não quero defender reforma, eu quero passar pontos relevantes da reforma, e é isso que eu quero fazer aqui de novo. Vamos lá? Rapidinho para a gente terminar. A gente fez isso aqui em 35 minutos, não é? Quais são os pontos relevantes? Vamos nessa? Aposentadoria por idade e tempo de contribuição deixam de existir, passa a ter uma aposentadoria voluntária, esses são os requisitos propostos. 62 anos homem, 65 mulher, mínimo de 20 anos de tempo de contribuição. Professores, bem, agora vai ter idade mínima de 60 anos para ambos e tempo de contribuição mínimo para ambos, ok? Aposentadoria especial, continuam aqueles tempos de 15, 20, 25 anos, mas com idade mínima em relação a cada uma das atividades. Aposentadoria dos segurados com deficiência, eu li 35 anos, deficiência leve, eu não sei se aqui vai ter idade mínima, isso aqui para mim ficou em aberto, como disse, eu fiz uma leitura rápida, dinâmica, tá certo? Eu acho que aqui é 35, parece que aqui é 35, mas sem idade mínima, mas enfim, é como um panorama, não tem problema. Aposentadoria por invalidez, agora muda o nome, é aposentadoria por incapacidade permanente, e a renda dos benefícios, olha, mudou, vai ser 60% do salário de benefício, e o salário de benefício agora tem uma nova forma de cálculo, considerando todas as remunerações e não somente as 80% maiores. Bem, o salário de benefício mudou, não é? Mudou, beleza. Aí vai ser agora a renda das aposentadorias em geral vai ser 60 mais 2% a cada ano, que exceda os 20%, que é o tempo mínimo de contribuição, vezes essa média. Na aposentadoria especial é o que exceder a 15. Vamos nessa.
Renda mensal dos aposentados com deficiência, dos segurados dos aposentados com deficiência e a aposentadoria por invalidez quando decorrente de acidente é 100%, não tem negócio de 60%, beleza? Pensão por morte, 50%, mais 10% a cada dependente habilitado. E quando esse dependente ele for perdendo a sua cota-parte, pela extinção da sua cota-parte, essa cota-parte não será revertida aos demais, ok? Pensão por morte decorrente de acidente do trabalho é 100%, beleza? Acumulação de benefício limitada a 4 salários mínimos, não é? Faz a opção pelo maior e vai ter que cumprir o escalonamento em relação ao menor. Beleza? Então, a soma é limitada a 4. Auxílio reclusão mudou a zorra toda, não tem negócio de baixa renda, é segurado instituidor com um salário mínimo e a renda do auxílio reclusão devido aos dependentes é o salário mínimo. Cota única de salário família hoje são 2 cotas, né? Porque tem 2 faixas de baixa renda, então, portanto, não, vai ser uma cota só e também não tem negócio de baixa renda. A renda é de um salário. As alíquotas antes, quer dizer, agora elas são de forma não cumulativa, 8, 9 e 11, agora é uma forma proposta mais justa, de forma cumulativa progressivamente nas faixas da remuneração daquele trabalhador, de 7,5% a 14%, para servidor é de 7,5% a 22%. Aí eu não vou falar, deixa eu me ater às possíveis mudanças. Vamos lá, porque tem gente gritando, é meio assim, tá me defendendo, não é? Porque minha remuneração está numa faixa mais elevada. Então, a rigor, quando está lá gritando, está defendendo. E o que o governo está propondo é de que quem recebe mais contribua com mais. Quem recebe menos contribua com menos, que é, em princípio, a gente já conhece, é o princípio da equidade na forma de participação no custeio. Então fica lá a galera gritando, na verdade está gritando para defender justamente quem ganha mais. É porque está gritando sem conhecer, não é? Mas vamos lá. Também não sou defensor de tudo que está aqui. Acho, inclusive, que as regras de transição para os servidores públicos, ela é muito cruel, não é? É bem pesada. BPC-Loas, eu acho que dá para dar uma melhorada nisso aí, até porque ele não representa tanta economia, me parece que nesses 10 anos seriam 41 bilhões de reais, enfim. Mas eu acho que dá ainda para ter ajustes e certamente terá, por isso que a gente não pode firmar o entendimento que vai ser dessa forma. Fator previdenciário, ele não existe mais, tá certo? Ele não existirá mais, só vai estar sendo utilizado numa regra de transição específica do regime geral de previdência. E o BPC-Loas, para pessoa com deficiência, nada muda, não é? Antecipa 60 anos com um valor aí proposto e 70 anos, de 65 para 70 anos, para ter direito ao salário mínimo como benefício. Aí uma galera, por exemplo, do estado, acho que do Piauí, não é? Falou, poxa, mas a perspectiva de vida dos idosos no Piauí, né, da zona rural e tal, é coisa de 72 anos, ou seja, seria injusto, não dá para tratar o Brasil igualmente, então talvez tenha que reduzir essa idade aqui, enfim. A gente vai ver muitas discussões, mas o que eu quis fazer aqui foi descortinar a reforma nos pontos específicos com possível interesse para a prova que vai ocorrer no ano 2020, 2021, porque se ocorrer prova em 2019, nada disso aqui está válido. Beleza? Galera, forte abraço, vamos juntos nessa caminhada. Valeu!